já tinha falado do Ione Gonzalez uns 4 dias antes de ter essa confirmação. Então está analisando a situação do atacante Silvio Romero atualmente no Instituto da Argentina. Existem nomes mais fortes na pauta. Silvio Romero é um nome interessado no mercado. Então trouxe essa informação, tá aqui, né, os números do jogador, que vai lembrar, faz sentido porque nos últimos anos ele foi bem pelo Fortaleza. Eu diria que o Lucero chegou e até tomou o espaço dele, né, natural, porque já estava com 35 anos. E aí, ano passado pelo Fortaleza, 42 jogos, 8 gols. Em 2022 foi muito bem, 14 gols em 57 jogos, vindo do Independente. E aí, nesse ano, ele assinou, né, com o Instituto de Córdoba, onde só tem 15 partidas e uma assistência. O último jogo dele foi no dia 3 de agosto e só fica no banco, né? Até me surpreende não ter aparecido no time com um potencial financeiro mais alto para ter contratado ele de volta, né, para o futebol argentino, porque no Independente, em 2021, ele estava muito bem, 22 gols marcados, em 2020, 15 partidas também, já teve boas passagens pelo América do México, Lanús, Chiapas, enfim, um jogador bem experiente, e eu também acho que poderia ser uma boa para a Série B do Brasileirão. Série A, talvez não, mas para a Série B pode acabar sendo uma boa alternativa, seja para jogar ao lado, né, do Nicolas ou para ser um reserva imediato. Acho que com certeza agregaria bastante. Não consegui confirmar se realmente teve uma proposta, um avanço, aparece apenas como uma alternativa, por exemplo, para o Paysandu nessa lista, né? Então, acho que faz sentido, não é loucura de se imaginar. Eu quero que você deixe aqui embaixo. Aprovaria essa chegada do centroavante? Você acha que não? Lembrando que ele tem 1,75 m de altura, destro e sempre jogou, né, mais centralizado, mas pode jogar também como um segundo atacante. Então não seria loucura você imaginar o Silvio Romero e o Nicolas, por exemplo, jogando um do lado do outro, beleza? Teve outro também que foi especulado, que foi aqui do Lucas Prato, já trouxe um vídeo exclusivo dele que vai estar aparecendo na tela final. O Lucas Prato, então, 36 anos, marcou gol nesse final de semana, né, no clássico contra o Cerro Porteño, onde é engraçado, porque apesar dele não ter números interessantes, 28 partidas, agora 4 gols e uma assistência, ele sempre tem sido titular. Então, apesar do número ruim, né, de gols, eu acho que pela falta de opções do Olímpia, que ainda deve buscar um novo centroavante no mercado, ele tem jogado, vai jogando e vai marcando alguns gols, né? Mas ainda assim é um desempenho bem ruim. Pra você ter ideia, ele chegou a ficar 16 jogos sem marcar nenhum gol. E aí uma fase bem ruim, e nos últimos 12 jogos ele marcou 3 gols e uma assistência. Então tá melhorando aos poucos. Eu falei aqui no canal, é um jogador que é viável do ponto de vista de salário? Poderia ser, um investimento ali do Paysandu um pouco mais alto no jogador. Porém, apesar dos números não tão bons, ele está sendo titular, né? Então é difícil demais você ir lá e convencer o Olímpia a liberar o jogador de graça, tem contrato até o final do ano, e vamos colocar assim, quem que eles vão colocar, né? Se nem se não tem opção para colocar no lugar do Lucas Prato, que não tem feito gols, eles vão colocar quem? Então acho que por conta disso e por esse gol no final de semana, inviabiliza muito, né, esse acordo. Eu queria trazer aqui justamente sobre essa atualização no gol, né, um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, ser o Porteño e o Olímpia. E assim, é isso então, Gustavo, o vídeo? Bom, eu acho que é interessante o Paysandu ir atrás de jogadores argentinos, e eu tenho mais uma indicação aqui também. Vale lembrar também, né, de que o Wesley Garcia chegou, tem dado muito certo, o Casares também, o Borazzi que marcou gol nesse final de semana contra o Botafogo, e eu vejo que o Paysandu está certo em buscar algumas opções na América do Sul, até porque esses atletas geralmente têm salários mais baixos, igual o Wesley Garcia. Porque quando você busca um jogador igual que já estava aqui no Brasil, geralmente eles podem ter salários mais altos, tá? Então, se você tivesse contratado, por exemplo, o Borazzi ano passado do San Juan San Martín, com certeza teria um salário de 20% do que ele receberia hoje. Então, eu acho que o Paysandu poderia ir mais a fundo, né, no mercado sul-americano, mas que, pela minha análise aqui e pelo movimento e especulações, parece que o clube está mais ativo no mercado para um nome de peso, um camisa 9 ali mais veterano. E a minha indicação seria o Ramon Ávila. Vocês lembram dele? 34 anos de idade, estava por último aqui na equipe do Barraca Central e foi contratado então pelo Huracan recentemente, né, para volta à equipe, onde ele tem uma boa identificação. Até aqui 4 partidas, um gol marcado pelo Barracas nesse ano, né? Já tinha 11 partidas, onde não deu certo. Mas lembrando, apesar desse ano ruim dele, vamos colocar assim, ano passado ele foi bem. 10 gols em 39 partidas em 2023, ainda deu 5 passes. E no ano retrasado, 2022, 13 gols em 45 jogos, depois de umas temporadas muito ruins no Boca Juniors, no DC United da MLS, o cara não conseguiu ir bem, mas voltou para o futebol argentino e tem feito alguns gols.
seja para esse ano ou para o ano que vem, eu colocaria como uma alternativa, né? Acho que para o início do ano ele pode ser mais viável, porque, lembrando, acabou de chegar no Huracan, um pouco mais de 2 meses. Lembrando que aqui no Brasil ele jogou no Cruzeiro, foi muito bem, 12 gols em 28 partidas em 2016, em 2017 13 gols em 32 jogos. Ele só não ficou no Cruzeiro porque o Mano Menezes não gostava de jogar com centroavante fixo, né? E aí ele acabou sendo liberado, e depois, no final de 2017, ele já tinha concorrência com o Fred, né, que foi contratado, e aí ele perdeu espaço de vez. Porém, ele ainda sai do Cruzeiro, foi bem no Huracan, no Boca Juniors por alguns períodos, e tem alguns títulos importantes na sua carreira, né? 2 campeonatos argentinos, 2 Copas da Liga, 2 Supercopa, uma Copa Argentina e uma Copa do Brasil, onde ele foi artilheiro, né, pelo Cruzeiro em 2017. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa opção aqui, né, que eu trouxe do Ramon Ábila, mais experiente. Eu não sabia que ele tinha assinado com outro time, mas quando eu estava preparando o roteiro eu deixei aqui como uma alternativa para você, para esse próximo compromisso. Já está aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, contra o Avaí, jogo bem complicado. Vitória do Paysandu fora pagando 3,80 a cada real apostado. Vitória do Avaí 1,98 e o empate R$3. Vamos aqui, né, jogar R$10 para o Paysandu vencer, voltando 38. Excelente cotação, já fiz aqui minha aposta. Para você começar na esportiva é muito simples, você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, seja aqui nos jogos da Série A, que eu deixei aqui, né, os próximos compromissos para vocês, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, tem também, só para você ter uma ideia, né, compromissos no caso da Sul-Americana, Copa Libertadores, aqui ó, você consegue achar as ótimas cotações, nada mais nada menos que Fluminense e Grêmio, tem também Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Nacional, Bolívia e Flamengo, boas cotações aqui para esse duelo. Então o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora falar de um aqui que na minha opinião é o melhor de todos, que é o Bill, jogador de 25 anos, que deve voltar de contusão agora em setembro, tá? Então é um jogador que ficou de fora desde a final do duelo contra o Flamengo. O Nova Iguaçu perdeu na ida por 3-0 e na volta por 1-0, lembrando que os 2 jogos foram no Maracanã. Então ele jogou no duelo contra o Flamengo no dia 7 de abril e ficou lesionado desde então. A campanha dele no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil foi muito boa, né? 16 partidas, 6 gols e 5 assistências, então foi um desempenho muito interessante. E vale lembrar, né, ele tinha propostas de outras equipes e especulações da Série A, o que não aconteceu por conta dessa lesão, e aí pode jogar de ponta esquerda. Não acho que hoje algum time da Série A demonstraria esse mesmo interesse, talvez um ou outro, mas não como foi igual no final do Campeonato Carioca. E na minha opinião, se o Paysandu procurasse para a Série B, poderia ser uma ótima alternativa para jogar ali por esse setor, viu? Sinceramente, acho que poderia até ser melhor, na minha opinião, do que a fase do Jean Dias, também em relação ao Wesley Garcia. Eu acho que o Bill tem um futebol muito interessante. Lembrando que o Nova Iguaçu deve querer esses atletas para disputar o Campeonato Carioca do ano que vem, então você pode contratar eles agora para o final do ano, ficar aí durante uma temporada, meia temporada, né, só, até o final da Série B, e depois ter essa volta dos jogadores. Já jogou também por outros clubes, revelado na base do Flamengo, passou por Ponte Preta, foi bem no CRB, o Dnipro da Ucrânia, o Riga, Sport, Inter de Limeira e agora no Nova Iguaçu, que lembrando, né, tinha como uma das seus principais objetivos vender, né, o Bill, que poderia gerar uma renda bem interessante para o clube, o que não aconteceu por conta dessa lesão. Outro aqui para meia seria o Iago Ferreira, que está no Curitiba, está na Série B, jogou 5 jogos apenas e uma assistência na Série B, ou seja, ele ainda pode, né, atuar por outro clube no Brasileirão. Se ele tivesse feito 7 jogos, não poderia. Inclusive o último jogo dele foi contra o próprio Paysandu, em casa, jogou 4 minutos apenas, empate 1-1 no dia 7 de julho, 5 jogos só então no Brasileirão, bem abaixo, né, do que o próprio Fluminense, e o jogador tinha como interesse nessa sua ida, né, pro Curitiba. No Nova Iguaçu foi muito bem, assim como o Bill, os dois mais jovens, né, do ataque, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências, revelado na base do Fluminense. Apesar disso, ele nunca tinha jogado no profissional, né? Esse ano foi o primeiro ano dele como profissional e eu vejo que poderia ser uma alternativa bacana. Pode jogar de meia, de ponta direita, enfim. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tá um pouco fora de ritmo, né? Porque a última partida é um pouco mais de um mês. Jogou também contra o Goiás, empate 1-1 no dia 16 de junho, né? E deu uma assistência. Jogou aqui também, que ele foi titular contra o Goiás, única partida. E assim como o duelo contra o Brusque, né? No dia 28 de abril. Depois reserva contra o Novo Horizontino, o Ceará
Paysandu. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, outro que eu já falei aqui com vocês é o Xandinho, que é um ponta direita. Setor que eu acho que se o Paysandu contratar mais um, não seria uma má escolha. 31 partidas, 7 gols e 1 assistência. Na Série D ele marcou alguns gols, 5 gols marcados no total. Na Copa do Brasil também 1 gol. E no Campeonato Carioca, 14 jogos e 1 gol contra o Vasco, né, na semifinal, que foi muito importante para conseguir a classificação para a decisão. É uma situação parecida, igual eu falei para vocês. O Nova Iguaçu busca muitos jogadores da segunda divisão do futebol carioca, igual jogou no São Bernardo do futebol carioca e no Olaria também do Rio. 9 jogos, 5 gols em 23 partidas no ano passado. Pode deixar aqui embaixo o que você tem a dizer sobre o Xandinho e essas outras opções. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo para vocês, e outras sugestões de vídeo que eu já trouxe recentemente do Paysandu estão aqui na tela. Valeu!